Bom, gente, o meu trabalho é como bioética na biologia e o funcionamento como escolha de metodologia que eu vou observar isso. Então eu botei só primeiro uma revisão do que está acontecendo na biologia, para vocês terem noção, porque eu acho que a maior parte não é biólogo. Os biólogos do programa tem 3 já aqui, que é mais de 30%. Mas basicamente a biologia, para todo mundo conhece mais ou menos na época do colégio, né? Que eu acho que é um dos assuntos principais nas escolas, ele é um dos pontos de referência de conhecimento. E ela é antiga pode traçar desde a Grécia Antiga até antes disso, já tinha conhecimentos biológicos, e foi institucionalizada já a partir de Darwin, 1800 e tudo mais. Era de se esperar então que devia ter, junto à evolução de conhecimento que agregou, técnicas também, que teria uma reflexão sobre a atuação do biólogo. Porque a gente está falando do biólogo, mas o biólogo está em vários lugares diferentes. Ele é professor de ciências, ele é professor de biologia, ele é professor do magistério superior, ele é pesquisador, ele é consultor, ele é de ONG, ele é conscientização ambiental, ele tem múltiplas atuações, muitas já não regularizadas corretamente, mas eu queria focar na parte da educação, então. Dessas múltiplas ações, eu foquei só na educação nessa parte aqui. E a educação superior, como pesquisador, e básica. Ele é a principal referência, a primeira referência das crianças do ensino fundamental com a questão de ciência, o que é ciência, como é que você trata a ciência. E depois, no ensino médio, ele é o primeiro contato sobre sexo, sobre drogas. Ele trabalha sobre vários assuntos que são tabus e que tem uma questão moral na sociedade. E a questão é, muitos desses professores se dizem despreparados para lidar com isso. Ele senta e fala com você sobre cadeia alimentar tranquilamente, mas se você fazer uma pergunta sobre sexo, sobre sexualidade, ele vai bugar ali mesmo, porque é tela azul na mesma hora. Porque a questão é, a biologia, conforme cresceu, ela virou técnica. Ela se aperfeiçoou em técnicas novas de coleta de dados e em angariar esses dados em enciclopédias mesmo, não em trazer muito isso para a questão social, tá? Tem que ser aqui, posso usar, né? Então, tá vendo? Essa é a parte não técnica. Que fazem. Então esse aprendizado. Então, eu mostro geralmente esses slides para o pessoal da biologia. Eu já dei umas aulas lá e eles não têm nem noção que bioética existe para começo de conversa. Porque não é inserido na ementa de nenhuma disciplina. Isso se repetiu na Rural, na Unirio, na FRJ. Quando tem uma de bioética, ela é tipo biossegurança, não se faça nada errado no laboratório, senão já toma processo. Ou uma norma, tipo assim, aqui é código de ética. Leiam. E acabou. Então a noção do bioética para eles é tanto ampla e para eles é o quê? Medicamentosa, é de hospital, é só do médico. Já na origem da bioética você tem uma questão biológica forte, seja com o Potter nos Estados Unidos, seja com o Jar lá na Alemanha, a questão do ambiente, da questão da interação com outros seres, que não só os animais humanos, sempre foi uma preocupação central. E isso foi largado ao longo da evolução da bioética, que começou a ficar mais perto só da parte humana, com o humano mesmo, a parte do médico, do hospitalar, e se afastou do ambiental, do animal e da fundamentação ecológica que tinha. Então a bioética ela tem uma infinidade de diferentes atuações que muitas delas, se não a maior parte, vai envolver a biologia em alguma dessas instâncias. Seja só a genética, que tem muito mais a ver com o humano, seja a educação ambiental. E a bioética ela vai usar então conceitos e reflexões de diferentes áreas. E a biologia é um ponto fundamental. Tanto é que ao longo do meu trabalho eu não busco inserir a bioética, eu busco resgatar. Porque a bioética sempre foi a parte da biologia, a biologia sempre foi parte da bioética, até nos conceitos que a gente vai usar. E a biologia constrói junto da bioética essa mesma divisão de conteúdo. Ela tem uma infinidade de aplicações que muitas delas têm na sua natureza ser interdisciplinar. Então a noção de interdisciplinaridade já é um conceito da biologia. Muitas dessas áreas aqui foram construídas recentemente. Tem a filosofia de biologia, tem a bioestatística, tem a computação biológica, tem a etologia mesmo, são áreas que envolvem mais de um conteúdo que não só a biologia, que eu diria, pura, que já não existe mais isso há um bom tempo, na verdade. E quando você vai pegar o que regulamenta um curso de biologia pelo MEC, você vê que a ética é um ponto central, tanto em como determina o que é um curso de biologia, tem que ter esses conteúdos aqui. Tá lá, conteúdo fundamento social, conteúdo de ética, no código de ética, na regulamentação do que o profissional deveria ser. Tudo que regulariza a biologia tem um ponto central em referenciar a ética. E aí quando você vai ver a ementa, não tem ética. Então hoje eu estou formando biologia nenhuma, hoje você tem que reformular o que você espera da biologia. E aí o que eu fui fazer foi o seguinte, eu parti do meu conteúdo de que eu sou total ignorante nesse assunto e falei assim, eu quero ver o que os alunos vão falar para mim. Eu vou chegar na graduação, pegar alunos que estão se formando agora, já vivenciaram todas as matérias e o estágio deles, e perguntar,
como é que foi sua graduação? O que você passou e que tipo de conteúdo, questão que você acha que é ética? Primeiro eu tenho que entender o que eles acham que é ética, para depois perguntar que questão você acha que foi importante e como é que te afetou isso? Eu esperava ter só tipo ética animal e ambiental, que eram pontos do objeto de estudo, mas assim, teve muito mais coisa que isso, o que é bem mais triste. Porque a maior parte acabou entrando muito emocionado, é um momento que eles iam falar de coisas que não falam para ninguém, que ao contrário, não é considerado no curso de biologia, porque o curso de biologia trabalha com maior quantidade de conteúdo em menor tempo. Você terminar, fazer artigos, produzir e se inserir ou no ensino ou na pesquisa o quão antes você puder. Então, questão de reflexão, de conversa, é parte social, então não é da biologia. E é lá eles vão falar como eles se sentem. E muita parte relacional foi envolvida. Muita parte de publicação, ética científica foi envolvida. A própria questão de atuação, eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei qual é a minha relevância lá fora, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, através disso, eu usei o funcionamento para identificar o que eles estão me trazendo que está afetando eles. Eles são sistemas todos funcionais complexos e vão ter funcionamentos que são afetados pela graduação deles, ou pelo descaso da universidade, no caso. E eu dividi eles em funcionamentos básicos que foram atingidos. Foram 3 grupos principais. Esse aqui foi sobre a capacidade de estabelecer, eu botei aqui para não ficar olhando para trás, para dar câimbra. Estabelecer relações sociais constituídas pelo respeito aos valores e visões particulares. Os alunos tinham visões de vida, de mundo, inclusive de não querer matar animais para uso de ensino, e isso não era alocado em momento algum. A própria questão de objeção de consciência era largada de lado. Então, eles não eram oferecidos para eles uma alternativa, eles eram até, em muitos lugares, ofendidos pelo professor. Não, todo mundo fez isso, tem que fazer. Quem você acha que é você especial para isso? Tem que ser forte, que biólogo é assim. É um processo extremamente violento de conformação a um padrão de 1869. Eles se referem como naturalistas ainda. Ou seja, é uma visão de elevação do mérito europeu antigo de ciência, que nem é mais a ciência que a gente usa hoje em dia, mas eles retêm aquela figura do naturalista erudito, do Darwin, que fica lá no castelo analisando horas a fio, porque ele é o fortão, ele é o ápice da evolução. A pessoa se mantém uma visão de ciência que não é mais a ciência que a gente precisa, junto ao campo, junto às pessoas, alcançando as pessoas. A gente estava falando sobre isso, até uma moça até. A ciência falha, às vezes, em chegar na população e cria e favorece movimento anti-ciência. Porque eu vou ouvir esse especialista falando todo com jaleco e tudo mais, se as pessoas ao meu redor falam diferente. Ele não fez nada por mim, eu nunca ouço falar do FRJ, de repente agora eu vou ter que ouvir eles? Não, eu vou ouvir o outro cara que está ao meu lado, eu vou ouvir o meu líder religioso, eu vou ouvir pessoas que são a minha cerne e estão comigo, eles estavam comigo o tempo todo. E essa relação era subjugada, tanto na relação social, que existe uma pressão de um padrão, tem que ser pesquisador, tem que se dedicar, não pode ter férias, não pode descansar, porque a ciência não para. Então, tipo, era toda uma conformação de um padrão ideal de ciência que era eurocêntrico e bem antigo e descartava totalmente as questões da pessoa, que não tinha onde reclamar. Vai reclamar com quem? Com o orientador? Ele vai discutir o laboratório. E aí você tem que achar outro orientador que é outro feudo, é outra forma de pensar. Então você sempre tem que se conformar a isso. O outro é a capacidade de participar de processos pedagógicos, que permitam trabalhar dilemas e questões éticas. Não só o conteúdo do que é um cordato, mas o que eu vou fazer com esse conteúdo? Como é que eu posso ensinar para uma criança no colégio sobre sexualidade? Isso não é colocado. Isso são coisas que não são inseridas porque se presume que, uma vez que ele tenha o conteúdo, ele vai saber como fazer. Inclusive, a didática mesmo é uma questão central em muitos cursos. A didática é jogada de lado. O conteúdo vai subjugar a didática e ele vai só explicar na frente o que ele sabe. Como se fosse simples assim. A gente sabe, falar para criança pequena não existe com conteúdo, né? Você tem que explicar e identificar. Ciência, o que é ciência? Como é que você se atua no mundo como cientista? Você é um questionador. Ciência não é só uma opinião, ela tem muita coisa envolvida. Você não dá brechas para ter um movimento terra plana, um movimento que fala que é a onda que destrói as coisas. Você começa a rebater isso com conteúdo, para pensar, mas de onde você viu isso? Ciência é uma falseação. Onde você viu essa informação? A criança, meu pai falou, mas você acha que é isso mesmo? O que seu tio diria? Tipo assim, ampliar o que a criança ouve, cria nela um instinto questionador e mostrar que a ciência não é uma coisa tão longe, é a convivência dela. Se faz a partir do convívio dela com o mundo. E aqui você entrava a importância da ética para os alunos. Eu perguntei para eles, você acha que é importante? Todo mundo falou que é, porque ética é a palavra mágica. Ninguém é contra a ética a princípio. E aí a pessoa fala, não, eu sou a favor. Mas eu nunca tive. Mas eu acho que é importante. E aí quem ensinava para eles ética era quem? O orientador. Então o único na faculdade que podia falar para alguém sobre ética era o orientador da pessoa. Isso quer dizer que vícios que ele tivesse, ou coisas que ele achava que era ok, iam ser passadas adiante.
sem questionamento muito sobre isso. Todo mundo sempre fez assim, eu vou fazer sempre assim também. E até dentro do espaço não tinha momento de reflexão. Como a Gabi estava falando, o movimento era só unilateral, não tinha momento para você questionar o que é, o que eu vou fazer com isso, a sociedade é importante, não é? Então o que acontecia é que toda vez que acontecia um problema sério de assédio, de professor, aluno, de violências, eles iam para a rede social. Eles tinham um grupo fechado, onde eles falavam tudo o que acontecia e os outros aconselhavam, não fala isso para eles, fala que é entre a gente. Então ficava refúgios de oásis virtuais para escapar da realidade que não vai ter voz lá dentro. E aí quando você vai para a última capacidade, é a capacidade de exercer suas escolhas profissionais com dignidade. Terminei a graduação, onde eu vou atuar e o que eu vou fazer com isso. O biólogo é muito tecnicista em algumas coisas, ele só sabe fazer aquilo. Ele não pensa além daquela atuação, o que ele pode fazer com aquilo. Então, frequentemente, ele sai dali para virar pesquisador e reproduzir os erros que ele viu, os assédios que ele viveu. Ele sai dali para virar professor. Aquele professor que todo mundo já deve ter tido em algum momento, que tem a mesma aula para sempre, e ele senta lá, vai falar o conteúdo, que é o naturalista, e não vai ouvir ninguém conversar, não vai ouvir, responder pergunta. Você pergunta para ele e vai falar assim, conforme o capítulo 5, e blá 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 blá, porque não consigo mais pensar fora da caixa. O que é exatamente o que a ciência não quer fazer? Criar paradigmas. Ela quer criar paradigmas altamente faciais para pessoas que está ensinando. A gente reproduz uma hierarquia também. Aí a atuação deles é sempre para eles voltada para a pesquisa e ensino, que é a ideia da cientometria. Eu vou valer o que eu produzo. Então eu tenho que produzir muito para ser considerado. Então eu vou fazer artigos que só meus semelhantes vão ler, e eu não ligo para isso, mas eu vou aumentar o meu latte, eu vou garantir meu emprego, eu vou manter o círculo de produção científica ali, não importando para que não vá para fora. E a própria ideia da valorização deles está altamente ligada à preservação ambiental. Você bate desde o ensino fundamental, como a biologia tem a reciclagem, tem a preservação ambiental, são conteúdos que o biólogo vai trazer na sala de aula. É sempre ele a figura central que eu falo isso para as crianças, de natureza. Então eles assumem isso desde criança e para eles, o próprio estudante, o próprio profissional de biologia, eles têm esse cargo de ser o bastião da natureza. Ah não, eu tenho que salvar a natureza, temos que salvar a natureza. Mas como? Como é que você vai fazer isso? Ah, eu vou falar para eles fazer isso, mas como? Tem forma de fazer. Vai fazer uma hortinha junto deles? Vai fazer um projeto de reciclagem junto a eles? Ou vai só sentar e escrever ali? Como é que você vai se comportar quando alguém te confrontar sobre isso? E até um antropocentrismo. A visão da biologia, apesar de conviver com todos os 110 filos que existem na natureza, ainda é colocando cordata, que é um filo máximo de todos, e depois do cordata é o ser humano. E aí você entra na ética, não existe nenhuma questão ética, a meu ver, né, que eu pesquisei, nenhuma alternativa ética que contemple esses 110 filos de vida na Terra. A gente conseguiu no máximo colocar alguns cordatos como conselheiros morais, que têm um nível de raciocínio e consciência. Foi ave, foi mamífero, um ou outro peixe e o cefalópodo, que é polvo. E acabou. Isso é 7% da riqueza de espécies do mundo. E é um filo só. Você conseguiu com sucesso ignorar todo o resto da natureza, inclusive todas as plantas. O que causa uma situação de você só vai encarar eles através de uma visão instrumentalizada. Eles me dão alguma coisa e é isso. A minha relação com ele é extremamente eu vou receber e é isso. Inseto, principalmente abelha, ela vai me dar mel, ela tem o valor dela por causa disso. E é só. Então isso para eles é um problema. Como é que eu vou trabalhar com conservação ambiental se eu tenho que matar 110 insetos por dia? Eu nem sei por quê. Porque o orientador quer fazer uma coleção. E a coleção é válida, ela traz conteúdo. Mas ninguém conserva a coleção. Então a cada 3 meses acaba a coleção, estraga, e eles têm que pegar mais 110 insetos novos para matar. Em vez de alguém conservar a coleção para durar anos, eles só pegam de novo mais. Porque está sendo na natureza. Ah, tá logo ali. Eles mesmos falando, eu pego mais. Não precisa ficar me preocupando com isso. Se você conservasse, você tinha muito mais ganho até científico. Você poderia mostrar as estruturas. Mas é aquela ideia, eu sempre fiz desse jeito e eu vou manter esse jeito de fazer. Então veio a questão ambiental, veio a questão animal, veio a questão relacional e veio a questão científica. São esferas diferentes que afetavam eles. E cada uma tinha uma forma de pensar a ética diferente. A ética científica, de publicação, mais condutas, a ética relacional, do diálogo, tem a questão da ética animal, da ambiental, e a própria identidade, que entra a questão de, a biologia para mim é parte fundamental, a natureza é parte fundamental para mim. Só que eu não sei como lidar com ela, não sei meu papel, e é o que eu faço com isso. Então eu gerava muito biólogo com angústia.
E afetava direto a informação dele. Tanto é que o curso de biologia é o segundo com maior evasão da FRJ. E isso falando que tem física e matemática, que tem cálculo zero, que o pessoal geralmente sai. Mas a biologia tem uma evasão altíssima. E você pega na FAPESP, as macrocondutas científicas, eles têm exemplos de macrocondutas, né? Das 14 ou 13 que tem, 8 são de biologia. A biologia é muito recorrente ter macrocondutas científicas, desde a origem dela. Porque como ela é muito ampla e trabalha com animais, biotecnologia e até fósseis, é muito fácil pegar o trabalho do outro, é muito fácil alterar alguma coisa aqui, falar que é uma variação da natureza. Então é um mar de macrocondutas não regularizadas. A biologia não tem ética até então. E aí acontece aquilo ali, essa escada de influência de aprendizado. O orientador aprende de um jeito, ele vai repassar os conceitos éticos da visão dele para o aluno de pós-doc, que ele vai ser o tutor do aluno de graduação. E ele, quando for pós-doc, vai fazer a mesma coisa. E pós-doc é pós-doutorado. Não, pós... É isso. Obrigado. E é uma reprodução eterna, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo, mas sempre foi assim, então para eles está institucionalizado assim mesmo. E acontece no tripé da universidade sai desse jeito aí. Bem mais grosso para pesquisa, que é onde vem o dinheiro, a cientometria avalia o quanto você publica e o quanto você é relevante no meio acadêmico. Quão bom professor você é, não interessa tanto. Então o ensino está levemente menor. Já a extensão, então, para muitos professores isso nem está em tabela. Professor de genética, professor de células humanas, virologia, eles são biólogos, mas eles não estão preocupados com a extensão disso. Eles querem ganhar mais com base na cientometria que a lógica tem. Então dá para ler, né? E aí eu usei funcionamentos para isso, para poder resgatar a bioética, porque ela vai aumentar a minha amplitude de possibilidades morais para todos os 110 fios que eu tenho, inclusive a natureza como imaginário, que para muita gente é parte fundamental da própria conceito dele mesmo. Vai envolver os alunos de graduação e os profissionais, que eu vou entrevistar agora também, de múltiplas formas. Eles não são só um profissional, eles também são uma pessoa, eles também são um ser consciente, eles são um sistema complexo funcional. Então eles vão ter múltiplos locais de opressão, múltiplos locais que vão afetar funcionamentos diferentes deles. Então a gente tem que pensar uma graduação que não só deixe ele preparado como técnico e que ele seja um bom professor no nível de conteúdo, mas que ele seja um bom professor no nível ético, moral. Que ele possa se posicionar e ajudar os alunos a entender o que é ciência logo na base ou logo na graduação a enfrentar essa violência que ela aponta. Enquanto ela for velada e não reconhecida pelos próprios professores no fundamental e no superior, a gente vai continuar mantendo uma forma de pensar e de ensinar que é violenta. E além disso, eu quero identificar o que neles é envolvido de funcionamento através deles mesmos, né? E forma de preservar e influenciar. Isso vai criar não só uma ementa de disciplina. Ai, cara, achei que você... Tá dentro do conteúdo. Não só formas de ensinar, mas também formas de desenvolver ele como pessoa. Então ela está falando da ideia da ementa, de fazer uma disciplina. A biologia tem... Eu tenho pregado sempre a ideia de criar bioética na biologia, que é... Vai que você estudou, né? Saber o quão fracasso é disso na atual. Foram 50% só no Dória Moreira, que falava que de instituições federais de biologia, todas, de ensino, 50% tinha ética e era deontológica. E quando você tem ética animal, então é ainda pior. Então você não está lidando com ética no mundo todo, tá? Porque eu fui falar com a gente de fora, peguei artigo de fora. Os artigos que tem de ética e biologia é uma novidade. Em 2012 eu botei bioética e foi bem recebida pelos alunos. A gente está falando de uma ciência de 1800 e blau, como ciência organizada, que até então nunca refletiu sobre ela mesma. E sobre os animais, e sobre todos os seres que ela envolve. Ela envolve todos os seres do mundo de alguma forma. São atuações diferentes. Que profissional é esse que tem esse nível de conteúdo e essa interação com o mundo todo e não tem reflexão sobre isso? Nossa, acabou com o frame, mas é umas coisas. Então a gente pensa isso, formas de não só botar uma ementa, mas pensar qual é o seu objetivo na graduação, o que a gente quer alcançar na graduação, que tipo de ensino a gente quer passar adiante e que tipo de ciência a gente quer criar. A gente tem uma chance de aproximar a ciência das pessoas para quebrar essa onda anti-ciência, de aproximar nos alunos mesmo de ensino fundamental, incentivar eles a questionar o que ele é dado. Na era de fake news, isso é fundamental, a ideia do questionamento, de pensar, pô, mas é isso mesmo? Então a gente tem uma chance de se aproximar, de remodelar a biologia para ser de fato uma ciência mais moderna, como ela pode alcançar mais coisa. Bem? É isso.